livro edificante é sempre um orientador e um amigo. É a voz que ensina, modifica, renova e ajuda. Emanuel. Nos livros, como na vida, precisamos saber o que nos ajuda e o que nos prejudica. Do livro O Reino, de Irmão Saulo, pseudônimo de José Herculano Pires. 8. Os Frutos da Terra, parte 2. Todas as citações bíblicas deste livro foram tiradas da tradução clássica de João Ferreira de Almeida, edição das Sociedades Bíblicas Unidas. Algumas palavras e frases, poucas, foram adaptadas poeticamente ao contexto, quando este o exigia, sem qualquer prejuízo do seu sentido literal. A árvore que lança suas raízes ao solo e estende seus ramos aos ventos não dá frutos para este ou aquele, mas para todos. Olhem uma árvore em estado de pureza, em estado natural, na mata ou no campo. Ela se enfeita de flores e se cobre de frutos para as aves, os animais e os homens, se os houver. Se os homens não a conhecerem, pouco importa. Porque os frutos da terra não são dados apenas aos homens. Também os ventos se alimentam de pólens e folhas, arrancam os frutos maduros dos ramos e os semeiam na distância. Para que os bichos aproveitem a sua polpa e o solo absorva as sementes, fazendo germinar. Que direito tem um homem de cercar uma árvore ou mais árvores, de torná-las suas escravas particulares? Que direito tem de arrebatar-lhe sistematicamente os frutos para os transformar em riqueza pessoal? Os frutos devem saciar a fome dos famintos, alimentar as crianças fortalecendo para o futuro. A riqueza dos frutos é para todos. A árvore é o gesto de Deus ensinando aos homens a eterna doação. Nada lhe pedem e ela tudo dá. Podia enrolar os frutos em cipós e os esconder para si mesma, os devorar em silêncio ou deixar morrer sem proveito entre as suas garras. Mas ela estende os ramos no céu e a sombra na terra. Distribui perfume e pólen aos ventos e oferece os seus frutos sem pedir recompensa. O reino é cercado de árvores, de vastos arvoredos com flores e frutos, de pomares e jardins abertos para que todos possam desfrutar. Os filhos do reino não estão sujeitos aos monopolizadores dos frutos. O jovem carpinteiro ensinou um dia. O campo de um homem rico havia dado abundantes frutos e ele revolvia dentro de si estes pensamentos, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Neles recolherei tudo que tenho e todos os meus frutos. Então poderei dizer à minha alma: Tens muitos bens em depósito para muitos anos, ó alma minha. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a esse pobre homem rico e nécio: Esta noite te virão demandar a tua alma, e os frutos da terra que amontoaste todos os teus bens para quem serão? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Os entesouradores pessoais se organizam em associações, em trustes, em gigantescos monopólios. Pegam os frutos das árvores, os frutos minerais das entranhas da terra, os frutos aquáticos dos rios e dos mares, sugam os lençóis subterrâneos. E as misteriosas jazidas que os séculos formaram, e de tudo isso fazem moedas ingênuas, douradas ou prateadas, cintilantes de pureza, que transformam em instrumentos de suplício e de vício. Os entesouradores pessoais se associam contra os pobres, dominam nações e povos, exploram multidões e se consideram benfeitores da humanidade. Graças ao poder do dinheiro acumulado, o ingênuo e puro dinheiro que leva a saúde ao doente e alimento ao faminto. Mas que em suas mãos se transformam em lâminas do punhal assassino, derrubam governos, subvertem regimes, tripudiam sobre o direito das gentes. Mas um dia alguém vem lhes demandar a alma nessa e lhes apagar das gerações a odiosa memória, o exemplo corruptor. Salomão se vestiu de púrpura e ouro, mas apenas os cânticos que lhe atribuíram, pois nem isso era dele, conservaram sua memória entre os homens. E o jovem carpinteiro lembrou que as flores do campo se vestiam com maior riqueza e maior esplendor do que o rei cantor. Os homens se inquietam pelo vestir e pelo comer, querem garantir o futuro com as escórias inúteis dos bens materiais. Mas o futuro do homem não está na matéria e sim no espírito, porque o homem é espírito. É uma chama e não o corpo de lama, a vasilha frágil de argila em que a chama crepita. O futuro do homem é o reino. Ai dele quando não pode entrar pela porta estreita.